Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Eu queria te perguntar qual ou de que forma você se relaciona com o desconhecido e com o mistério. Eu vou explicar. A gente está aqui sempre falando, né, do processo do despertar. E se você está aqui, enfim, se você está trilhando esse caminho do despertar, você sabe que muitas mudanças, né, já se operaram na sua vida. E não sei como é que é com vocês, mas eu acredito que todos nós temos muita resistência a qualquer tipo de mudança. Eu acho que desde assim, eu vejo até no meu filho, assim, desde pequenininho, é difícil implantar mudança. Por quê? Porque a gente acredita, né, que a nossa segurança vem de ter a vida toda planejadinha, controladinha. Então, por isso, né, eu lembro assim que quando meu filho nasceu, eu fiz um curso e aí no curso falavam assim que era legal ter uma rotina bem regradinha, porque a criança ficaria menos ansiosa. Então ele saberia que todos os dias eu acordo, eu faço isso, aí acontece aquilo outro, aí eu como, aí tem hora de brincar. Então, como a criança já sabia o próximo passo, ela ficaria menos ansiosa porque não ia ter essa coisa do que, ai, agora, o que vai acontecer? Meu Deus, e tal. Então, e de fato, ele dormia muito bem, era uma criança muito tranquila, tinha a vida bem regradinha, né? E tá, tem um aspecto positivo? Tem, eu sempre digo, né, que assim, a disciplina, criar uma disciplina para fazer as suas coisas, para enfim, para não divagar muito, né? O Facebook é uma coisa, gente, que quando você entra, meia hora vai assim rapidinho. Parece que essa meia hora passa, não sei, em 5 minutos. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, né? Então, assim, claro que tem a questão positiva, o aspecto positivo da disciplina, mas toda a nossa tentativa de criar hábitos e criar uma rotina é justamente para criar um ambiente em que a gente perceba que nós estamos seguros, por saber sempre tudo o que vai acontecer. O problema é que, não sei com vocês, né? Mas sempre acontece alguma coisa que nos tira desse controle. Então, de repente, sei lá, a gente sai de casa, esqueceu, para ir ao médico, já aconteceu comigo, e aí eu esqueço o exame em casa, o resultado do exame em casa. Então, assim, não faz nem sentido ir ao médico sem levar esse exame, né? Então, e aí tem que voltar para casa, ou seja, aquela coisa do imprevisto. Ou de repente a gente vai conversar com uma pessoa para dar uma notícia super legal, ou sei lá, conversar uma coisa que seria super agradável, vamos dizer assim, né, que eu julgo como agradável, e de repente a pessoa tem uma reação totalmente diferente, né, daquilo que eu esperava. E aí é quando a gente pensa, puxa vida, meu Deus, saiu do controle, quando gera certo tipo de medo. E aí, né, que o grande lance é que o processo de despertar, o que é o despertar na realidade, né? É uma mudança total de identidade, porque é uma desidentificação com o meu personagem, com o meu ser separado, com o meu ser impermanente, com perceber que, na verdade, todos somos esse ser divino, eterno, que é puro amor. Então imagina uma mudança, a gente está falando de uma mudança de identidade, é deixar de ser aquilo que eu acredito ser para ser e para expressar no meu dia a dia o ser que eu verdadeiramente sou. Então assim, não se trata de repente de mudar as coisas de lugar, mas é uma mudança assim na base, no fundamento da crença da nossa mente. Então é claro que isso vai acarretar muitas mudanças. E nós, né, temos medo de mudança porque a primeira mudança que nós percebemos, mesmo que seja lá no nosso inconsciente, foi essa mudança de acreditar que nós estamos separados do nosso Pai. Então, automaticamente, todas as mudanças que se seguem, a gente já se precave delas porque tem uma certa memória de que mudanças não são coisas boas de serem vividas. E aí, outro aspecto que eu queria trazer é qual o relacionamento que nós temos com o desconhecido. Então, quanto medo a gente tem do desconhecido? E no fundo, o medo que nós temos do desconhecido é porque nós acessamos memórias do passado que nós julgamos como coisas perigosas, né? E aí nós concluímos que o futuro vai ser uma repetição do passado, porque isso é tudo que nós conhecemos.
Então, o medo do desconhecido, no fundo, é o medo do conhecido se repetir. Bom, eu vou fazer um outro vídeo para falar a respeito da questão da memória, mas o que eu queria trazer aqui com esse vídeo era a reflexão de como você se relaciona com o desconhecido. O que abre para você quando, de repente, abre uma nova possibilidade de trabalho ou de viver coisas novas, qual é a sua postura? Se você, de repente... É claro, né, gente? Tem que ter o bom senso. Eu não estou falando, assim, de repente, de... como que eu posso dizer? Algo que, obviamente, não vai ser uma coisa legal. Eu quero me abrir ao desconhecido de experimentar uma droga ultra pop poderosa. Aí não, né? Eu acho que já tem a questão do bom senso, mas o que eu quero dizer de abrir para o desconhecido é para as novas possibilidades que vêm. Que no fundo existe uma vozinha, uma intuição dentro da gente que diz que aquilo é algo que vai trazer a mudança que eu preciso, né? Então, até de repente no processo de despertar, algumas coisas que acontecem são manifestações no próprio corpo. E de repente a gente fica com medo, ou sei lá, acordar de madrugada e pressentir certa coisa. Já aconteceu comigo de eu acordar na madrugada e ouvir uma música, de repente ouvir um mantra que não estava tocando em lugar nenhum, a não ser na minha própria mente. Então, e como a gente reage a isso, se a gente acolhe essas novas coisas que estão se manifestando, ou se a gente tem medo? Porque o despertar é o desconhecido. Desconhecido por quê? Porque existe um esquecimento, nós esquecemos de quem somos. Então, para que se experimente realmente de fato novo, e veja, o novo é algo com que eu ainda não entrei em contato. Então, como eu me coloco diante das mudanças, diante do desconhecido, e qual é a minha relação com elas? E se eu entendo que o processo de despertar exige, não é nem que exige, mas é que automaticamente, naturalmente, muitas mudanças vão se operar. E até, né, em termos de companhia, as pessoas com quem nós convivemos, eu acho que tudo, hábito alimentar, hábito noturno, como eu durmo, como eu me alimento, como eu me comunico, como eu falo, enfim, as pessoas que me rodeiam. Hoje eu fico pensando assim que as pessoas que estão próximas aí de mim são justamente aquelas que eu preciso nesse momento para o meu processo, que estão em linha com esse meu processo de despertar. Então eu queria convidar você para se relacionar melhor ou mais abertamente com a mudança e com o desconhecido. É isso, gente. Super obrigada pela atenção e namastê!